Eu não sei você, mas esse mês que está se finalizando hoje, mês de agosto, foi um tanto desafiador para mim, viu, Flávio? Tem sido, né? Um mês assim bem desafiador em muitas áreas da minha vida, tanto profissional como pessoal, eclesiástica, que é a igreja, que envolve a igreja. Um mês assim é bem, né, eu não vou falar de densas trevas, mas um mês bem complicado. E essas complicações que eu acredito acontecer não só comigo, acontecer com todo mundo, todos nós temos demandas, né, Eliana? Todos nós temos desafios. Quando não é o desafio com o filho, é com a esposa. Quando não é com a esposa, é com a sogra. Quando não é com a sogra, é com o parente. Quando não é com o parente, é com o patrão. Quando não é com o patrão, é com a gente mesmo. Você já acordou assim, olhando para você, e fala assim, miserável você é, hein, cara? Quem já acordou assim? Você que ainda não, o céu é seu. Você pode ir para ele hoje, né? Nós temos demandas, né? Nós temos... E esse mês aqui de agosto eu tenho lutado muitas guerras, densas guerras. E essas coisas vão trazendo para nós pesos, vão trazendo para nós infortúnios, vão fazendo com que a nossa alma comece a ficar sobrecarregada, pesada. Parece que a gente está carregando um fardo muito pesado. Parece que o jugo que está sobre nós é um jugo que não é leve, que não é suave, Gerson. Parece que... E aí você olha para a sua vida espiritual e você fala, mas o que está acontecendo? Aí você começa a ler e orar a oração do salmista. Ó, minha alma, por que está batida a minha alma? Por que tu perturbas dentro de mim? Deixa eu falar para você, essas coisas é inerente do ser humano, tá bom? Isso acontece com todo mundo. Você não é mais especial do que eu e acontece só com você, não, acontece comigo também. E eu não sou mais especial que você nesse sentido, acontece com você também, acontece com a gente. As demandas da vida, Lucas. Obrigado, viu? E a mamãe? Glória a Deus, glória a Deus. Temos orado por vocês, viu? Então, irmãos, eu queria ler com você Mateus capítulo de número 11, o versículo é o de número 27. Ou 28, vamos começar no 28. Mateus capítulo 11, versículo de número 28. Esse texto, ele é para mim. Esse texto da palavra de Deus é para você. Esse texto da palavra de Deus é para nós. Esta recomendação de Jesus Cristo é para aquele que está cansado, para aquele que está fadigado, para aquele que talvez lutou esses 30 dias, 31º dia hoje do mês de agosto, e chegou aqui cansado, está se sentindo sobrecarregado. Essa palavra é para nós. E Jesus disse, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Olha o que diz o 29. Tomem sobre vocês o meu jugo, e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma. 30. Porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Esta palavra é a palavra de Jesus. Em que contexto Jesus está dizendo isso? Jesus está falando isso para os discípulos. E eu acredito que essa é uma das passagens da Bíblia mais reconfortantes e profundas
para uma alma cansada, para uma alma ferida, para aquele que se encontra sobrecarregado. E olha que coisa interessante, esta passagem bíblica, ela não oferece apenas alívio, descanso, mas esta palavra, ela reserva e é oferecida para nós, para que o nosso coração seja exatamente como o coração humilde, manso e justo como o do nosso Jesus. Jesus disse: venham a mim. Observe, esta passagem é um convite. Jesus está dizendo para mim e para você, talvez, que chegou aqui fadigado, carregado, sobrecarregado. Jesus está dizendo para nós, nesse texto bíblico: ei, venham a mim. Eu não sei você, mas quando enfrento lutas na minha vida, no primeiro momento, eu já tenho a predisposição de buscar uma solução. E na maioria das vezes, primeiro a gente tenta buscar uma solução com a força do nosso braço. A gente recorre a um, recorre a outro, recorre a um caminho, recorre a outro. E parece que quando a gente vai recorrendo, a gente vai ficando cada vez mais cansado, mais pesado, mais sobrecarregado. E nos esquecemos que Jesus tem um convite poderoso para nós, que é: ei, venham a mim. E quando Jesus chama eu e você para irmos a Ele, Jesus está dizendo: vocês podem vir, porque eu tenho descanso para vocês. Jesus é o único capaz de oferecer descanso para uma alma sobrecarregada. Jesus é o único capaz que tem o poder de tirar sobre você o peso, aquilo que está te afligindo. Observe que antes de vir a Jesus, a predisposição é ir tentar resolver de alguma maneira. E na maioria das vezes nós voltamos porque somos frustrados e não conseguimos resolver aquilo que precisamos resolver. Mas Jesus está dizendo: se a sua alma está sobrecarregada, pode vir, porque eu tenho descanso para você. Aleluia, glória a Deus. Jesus disse: olha, vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados. Este é um convite aberto, é inclusivo. O termo aqui cansados refere-se à fadiga resultante do trabalho árduo, enquanto sobrecarregados indica o peso de fardos, especialmente aqueles impostos lá pela lei mosaica e pelas tradições farisaicas. Nesse momento, Jesus está se apresentando como uma solução para o peso da religião legalista e das dificuldades da vida. Aqui eu estou incluindo você no contexto dessa história. A religião, ela escraviza. A religião chega em um determinado momento que ela pesa. A religião legalista, então, traz sobre nós cada vez mais pesos, e às vezes nós nos encontramos em orações dizendo para Jesus: Jesus, onde tu estás? Eu sou um servo, eu sou um cristão, eu sou um crente, mas eu me encontro tão sobrecarregado. Mas Jesus disse: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Observe, Cláudio, Jesus não falou para vir os crentes a eles. Jesus não disse para vir o religioso. Jesus não disse para vir até ele aquele que dá ofertas na igreja. Não, Jesus disse que para vir todos. A mensagem de Deus é inclusiva para todo mundo. Para todo mundo. Para aquela pessoa que você olha assim e fala: não tem mais jeito para esta. Para aquela pessoa que você olha e fala: esse cara não tem nada a ver com cristão, com crente. As atitudes dele o denunciam. A mensagem de Deus para descanso da alma é para todo mundo. Você está aí comigo? Diga para o seu vizinho e fala assim: essa mensagem é para você. Aleluia. Eu vos aliviarei. Aqui Jesus está dando uma promessa de descanso. É algo central.
não é um descanso da atividade, mas um alívio do fardo opressor, uma restauração da alma. Esse descanso é um dom de Jesus, não é algo que você conquista. Lembra? Em primeiro momento, quando a gente enfrenta uma dificuldade, a gente quer ir conquistar um descanso. A gente quer ir de alguma maneira, abrir uma porta para receber alguma coisa mediante aquilo que nós estamos fazendo para receber. Mas aqui, esse descanso é algo de Deus para mim e para a sua vida, independente de nós. Apesar de nós, é um dom de Deus. Você não recebe o descanso porque você merece. Você recebe o descanso porque Jesus disse: pode vir que eu tenho descanso para a sua alma. Aleluia, glória a Deus. O texto ainda continua dizendo sobre o jugo de Jesus. Ele diz: ei, tomai sobre vós o meu jugo. E olha que coisa interessante, o jugo era uma ferramenta agrícola que unia dois bois para arar a terra. Lembra? Nós estudamos a Bíblia, nós sabemos um pouquinho de agricultura, agropecuária, e eu não sei se você já viu os bois arando a terra. Coloca-se uma espécie de cabresco aqui, aquilo é chamado de jugo, onde une os dois bois, para que eles possam arar a terra. Na cultura judaica, o jugo também simbolizava a submissão de uma autoridade ou um ensinamento. O jugo da lei, o jugo do reino. Só que Jesus nos convida a uma nova forma de discipulado em contraste com o jugo pesado dos fariseus. Ou seja, Jesus está dizendo para você vir a Ele, dizendo que o jugo dele é um jugo leve, é suave, não simplesmente para que você se torne um religioso, mas para que você entenda que Jesus é o melhor que eu e você podemos receber. É Ele que tem um descanso para mim e para você. A religião, as autoridades religiosas que nos impõem coisas a serem feitas, essas não podem remover o peso da nossa alma, mas Jesus pode. Jesus pode. Hoje nós não precisamos mais do jugo do cabresco para realizar a vontade de Deus. Hoje nós precisamos entender que se assim o fazemos, fazemos por gratidão ao nosso Deus. Não porque alguém está com um chicote para que a gente faça aquilo outro, não. Nós fazemos porque o jugo do Senhor é suave. Aleluia. O fardo de Jesus é leve. Ele diz: porque o meu jugo é suave. Não é um jugo que oprime, mas que facilita o caminho. A obediência a Cristo não é um fardo, mas é uma libertação. O jugo de Jesus é uma libertação para nossa alma cansada, sobrecarregada, fadigada. É por isso que nós precisamos correr para Jesus. É por isso que a gente precisa correr imediatamente para Jesus, porque o fardo dele é leve. O fardo de Jesus é leve em contraste com os fardos pesados impostos pelos líderes religiosos, que embora exijam dedicação o tempo todo, não têm a capacidade de Deus, mas o fardo leve de Jesus nos capacita para a realização da grande obra do Senhor. Deixa eu falar para você, quando Jesus nos convida a vir, venham a mim, e Ele vai nos dar a garantia de aliviar o fardo, aliviar o jugo. Observe, Deus não vai remover o fardo, Deus não vai remover o jugo. Ele diz que o jugo dele é suave e o fardo dele é leve. Então, aquela oração que muitas das vezes que a gente faz, Flávio, remove, tira. Não, Deus não vai tirar, Deus não vai remover, mas Ele vai nos dar a consciência espiritual de entender que é melhor o fardo dele e o jugo dele para nós. E não o fardo do homem, dos religiosos legalistas, que exigem, que pedem, que manipulam. Não. O jugo, o fardo do Senhor é leve, é suave. Irmãos,
nós precisamos discernir os fardos dos dias atuais. Nós estamos no século 21, ou seja, já se passaram 20 séculos. E lá no primeiro século, antes de Jesus como homem na terra, os fardos da religião já oprimiam as pessoas. As pessoas andavam sobrecarregadas. Quem não se lembra dos fardos pesados e dos jugos de Faraó, colocando sobre o povo no Egito? E aí nós vemos uma promessa de Deus através de Moisés, que os tiraria daquela situação e os conduziria para uma terra de delícias. Nós vemos o povo então em primeiro momento aceitando esta palavra, saindo da escravidão egípcia, caminhando pelo deserto, aprendendo sobre Deus, sobre a bondade de Deus. Mas nós vemos que no meio do caminho, o povo tinha saudade do jugo e do fardo, e dos fardos de Faraó. Trazendo para a modernidade, para os nossos dias atuais, não parece ser muito diferente. Porque muitas das vezes, irmãos, nós temos o privilégio de termos o jugo e o fardo de Jesus sobre nós, mas lá estamos nós, correndo, ou pensando, ou flertando com os fardos de Faraó, com os jugos do pecado, da desobediência. Mas a promessa de Deus, o convite de Jesus para nós hoje: ei, venham a mim. Aleluia! O povo então, nós conhecemos a história, foi tirado, foi levado por um caminho de ensinamento, de exortação, de discipulado profundo. Aquela geração passou, outra geração surgiu, entram na terra do Egito, na terra de Canaã. Agora precisam contar para os seus filhos os grandes feitos do Senhor, mas lá nós vemos o povo de novo esquecendo da bondade de Deus e procurando jugo pesado, fardos pesados, esquecendo-se da palavra do Senhor. Os jugos atuais, da modernidade atual, que nos faz cansados, os fardos da vida moderna, que nos sobrecarrega, eles não são exclusivos lá apenas do século I. Hoje nós enfrentamos, como eu já disse no início, o estresse no trabalho, pressões financeiras, ansiedades, relacionamentos desgastados, busca incessante pelo sucesso e reconhecimento, e o peso das expectativas sociais e digitais. Quantos de nós não estamos cansados e sobrecarregados com os fardos da modernidade? Não bastasse os fardos religiosos ainda presentes no nosso meio. Embora esse nosso contexto ele seja diferente, acredite, ainda existem fardos religiosos impostos por legalismos, doutrinas e busca por uma perfeição que é inatingível, que leva à exaustão espiritual e à culpa na alma. Mas o convite de Jesus é: venham a mim. Em Jesus nós encontramos um descanso, irmão. Somente em Jesus. Não adianta a gente querer entrar no ativismo, querer fazer coisas para Deus, achando que fazendo coisas nós vamos nos livrar dos fardos e dos jugos da vida moderna. Nós precisamos discernir aquilo que Jesus está querendo nos ensinar através da sua palavra. Nós precisamos encontrar descanso nele. E a primeira coisa que eu preciso entender é que o convite de Jesus aqui, ele é um convite pessoal. O que você está querendo dizer, pastor? Jesus está te convidando. Ele está te convidando, Ronaldo. O convite é pessoal. Ele está me convidando. Sou eu. E Jesus, ele ainda continua a convidar a cada um de nós.
E a gente precisa entender que isso implica uma entrega pessoal de nossas preocupações, dos nossos medos, dos fardos que carregamos. Nós precisamos entender que isso é um ato de fé. É a confiança de que se nós formos a Jesus, Ele vai nos aliviar. Irmãos, eu tenho 48 anos. Mês que vem vou fazer 49 e ano que vem tem festa, 50. E assim como a Leila compartilhou aqui, desde que entreguei a minha vida a Jesus, verdadeiramente, não teve um momento sequer em que eu recorri a Ele e Ele não me aliviou. Jesus é o único que pode nos aliviar. Com isso não estou dizendo, talvez você que enfrenta um problema emergencial com a sua saúde emocional, física, não deva recorrer a um profissional. Não estou dizendo isso. Mas eu estou dizendo que o único capaz de remover, ou remover não, trocar o fardo, trocar o jugo, esse chama-se Jesus. E eu creio que nesta manhã Ele está aqui. Através do Espírito Santo, Jesus se faz presente neste lugar. Ele marcou um encontro comigo e com você aqui hoje. Sim, Jesus marcou um encontro conosco para nos dizer: ei, meu jugo é suave, meu fardo é leve, venham a mim. Aleluia, aleluia. O descanso em Jesus não é passividade, mas é uma nova forma de viver e servir. Aprender de Jesus significa cultivar mansidão, humildade, amor e serviço. E isso vai em contraste com a ambição, o orgulho, a autossuficiência. E estas coisas muitas vezes nos sobrecarregam. O jugo suave e o fardo leve é aceitar de Jesus, é aceitar a sua palavra em nós e submeter-nos à sua vontade, seguir os seus ensinamentos, porque Jesus é quem nos capacita, Jesus é quem remove o peso, Jesus é quem nos leva a um discipulado genuíno, um discipulado de verdades espirituais, que nos faz crescer, que nos faz avançar, que nos faz romper com tudo aquilo que nos aprisiona. Entender o fardo e o jugo de Jesus, a vontade e o convite de Jesus, é entender que Jesus nos deu o privilégio de termos uma igreja também como um lugar de descanso. Você sabia que a igreja é um lugar de descanso? Talvez quando a nossa alma está sobrecarregada, cheio de ansiedades, preocupações, a gente olha para a igreja e a gente vê um monte de gente igual a gente, preocupado, sobrecarregado, e a gente fala: eu vou fugir da igreja. Eu vou na igreja para ser curado, mas chego lá, tem gente pior que eu. Deixa eu falar, aqui também é um refúgio. Aqui também é um lugar onde Deus nos permitiu estar para sermos curados e curar uns aos outros. Certa feita alguém me disse: pastor, eu não vou mais à igreja porque a igreja me machuca. Eu falei: eu vou na igreja porque na igreja também eu sou curado. Na igreja eu sou machucado, mas eu também sou curado. A igreja é uma família. Na família a gente aprende a andar de bicicleta, cai, quebra o nariz, mas lá na família a mamãe vem, passa o metiolate, lembra? Na família nós machucamos, mas na família nós também somos curados. A igreja, a nossa comunidade de fé,
também é um lugar de descanso. Deve ser um ambiente onde nós, cansados e sobrecarregados, nos encontramos. E aqui nós também podemos contar com o acolhimento e o apoio daquele que já entregou o seu fardo pesado e o seu jugo para Jesus. Nesta manhã, o Senhor está fazendo um convite pessoal para você. Venha a mim. Jesus quer trocar o seu fardo. Pastor, estou pesadão, hein? Estou igual carioca, estou pesado. Deixa eu falar para você. Nesta manhã, Jesus quer restaurar as suas forças. Ele quer restaurar a alegria no seu coração. Nesta manhã tem um bálsamo vindo de Gileade para você. Nesta manhã, essa frustração, essa inquietação de alma, Deus quer tratar com você. E não tem lugar melhor para que isso aconteça que não seja a igreja. Você crê nisso?